Falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Fleck. Salve, salve galera, boa noite, estamos de volta e conforme eu falei, a gente vai ver agora, a gente vai aprofundar agora a questão das frases, a gente vai entender que a frase, ela também é analisada na sua funcionalidade, na sua intenção comunicativa, e aí a gente classifica o tipo de frase, e aí é a frase como um todo, e não um determinado trechinho dela, ok? Bem, vamos recuperar então o que é frase. Olhem o que eu coloquei aqui, ó. É todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Ou seja, o período caracteriza uma frase? Sim, ok? Ele tem um sentido completo, ok? Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi anunciado tem sentido completo. Não havendo verbo, frase nominal. Havendo verbo, frase verbal. Então esses são os nossos tipos de frases de que falamos no tempo anterior. Estamos recapitulando para que vocês não confundam tipo de frase, né, com a ideia de identificar se é frase verbal ou nominal. Frase verbal e nominal é só frase, a gente não está analisando a função dela. Quando a gente fala dos tipos de frase, a gente está avaliando intenção comunicativa, finalidade, função, tá? Frase verbal apresenta verbo na sua formação. Então, ó, o dia amanheceu frio. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, tem feito muito frio, uma coisa lastimável pra gente, isso é péssimo. Então, ó, amanheceu, verbo. Todo enunciado tem sentido. É uma frase? É. Tem oração? Tem, porque tem verbo. Quantas orações tem? Um verbo. É um período? Sim. Por que é um período? Iniciou-se com a inicial maiúscula, finalizou-se com um ponto final, e ele tem ali uma oração dentro. E aí é um período simples. Então eu tenho aqui, nisso aqui, uma frase, uma oração, um período simples. Beleza? Já li o livro todo. Mesmíssima coisa de cima. Uma frase, uma oração, um período simples. Você entendeu alguma coisa? Mesmíssima coisa. Uma frase, uma oração, um período simples. Por quê? Ó, entendeu, verbo, uma oração. Li, verbo, uma oração. Esses dois casos também se iniciam com a inicial maiúscula e eles são finalizados com uma pontuação que fecha uma ideia. Aqui é o ponto final e aqui é uma interrogação. Também possuem sentido completo. Então, frase. São frases verbais? Frases verbais. Tem oração? Tem oração. Quantas orações em cada um? Uma oração. E o período? Como só tem um período em cada um, também só tem um período. Então isso é importante porque em alguns vestibulares eles cobram questões assim. Eles dão um trechinho e aí eles perguntam quantos períodos, quantas orações e quantas frases há. E aí se você não souber a diferença de frase, de oração e de período, você vai se prejudicar com isso, tá? Então, a coisa mais fácil de você identificar é sempre o período. Sempre o período. Por quê? Porque o período, ele é caracterizado por iniciar com uma letra maiúscula e finalizar com um ponto que fecha a ideia. Então, você vai contando dentro daquele trecho, então, sei lá, tem 5 pontos finais. Eu tenho
nesse caso, aí a possibilidade de contando. Bom, o primeiro ponto final fechou um período. O segundo ponto final fechou o segundo período. O terceiro fechou o terceiro período. O quarto fechou o quarto. Fechou o quinto. Você já tem ali a quantidade de períodos. Se são simples ou se são compostos, a gente ainda não sabe, mas a gente já sabe que tem 5. E aí você vai vendo as opções para ir podendo eliminar, e isso ajuda bastante. Depois vai nas orações e identifique as orações. Agora, tomem cuidado quando vocês se depararem com locuções verbais. Locução verbal equivale a um verbo, consequentemente, uma oração, tá? Então, ó, estou ligando para você. Estou e ligando. Esses dois verbos juntos, eles transmitem a informação verbal do verbo ligar, que é um verbo só, ok? Frase nominal, não há verbo. Atenção, coisa estranha, que lindo, que maravilhoso, que magnífico, que espetacular. Essas informações estão completas? Estão. Elas têm, então, o seu sentido completo. Se elas têm sentido completo, são frases? São. Aí olha que legal. Iniciam-se com letras maiúsculas. Finalizam-se com um ponto. São períodos? Não. Por quê? Porque não tem oração. Tá? E aí, quando vocês forem contar os períodos, depois de terem contado isso, né, os pontos que fecham, se é um ponto de exclamação, enfim, se é uma interrogação, se é um ponto final, verifiquem se dentro daquele iniciar com letra maiúscula e ter o ponto que fecha, se existe alguma oração, se existe algum verbo para que vocês tenham a certeza daquela informação, tá? Por quê? Porque em casos de textos, por exemplo, como os textos teatrais, textos de romance, contos, costuma haver, no meio dessa sequência de períodos, aí no meio de muitos períodos, costuma haver uma sequência somente nominal, tá? E aí, agora a gente vai falar sobre os tipos de frase. Tipo de frase, como eu falei, serve para que nós possamos transmitir para o outro, que é o emissor, determinadas intenções. Então eu tenho as frases interrogativas. Nas frases interrogativas, eu, emissor, transmito para você, o meu receptor, uma dúvida, um questionamento que, em sua maioria, requer resposta. Por que eu falei em sua maioria? Porque existe uma coisa chamada pergunta... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome agora? Ai, Jesus, fugiu a palavra. Pergunta retórica. Caracoles, quase que não sai. A pergunta retórica é aquela em que a resposta está subentendida, tá? Mas isso não significa dizer que a frase não tem ali um questionamento. E aí, nas frases interrogativas, nós temos dois tipos. As interrogativas diretas e as interrogativas indiretas. Muita gente costuma cometer um grave erro quando a gente vem para as frases interrogativas indiretas. Nas frases interrogativas diretas, a entonação é aquela da pergunta que a gente está acostumado e que nos leva a utilizar o ponto de interrogação. Então, por exemplo, por que você não veio à aula ontem? Por que você não participou? O que fez você agredir o colega? São perguntas que têm uma entonação de pergunta. E aí você tem a interrogativa direta. Elas são marcadas pelo uso da interrogação. Já as frases interrogativas indiretas, elas não são marcadas por serem finalizadas com a interrogação. Elas são finalizadas com ponto final. Elas não têm a mesma entonação. Então, repara, eu falei assim, ó, por que você faltou à aula ontem? Eu poderia dizer, queria saber por que você faltou à aula ontem. Não tem a mesma entonação de por que você faltou à aula ontem. A entonação, eu estou falando de realmente, ó, pronúncia. Então, não pode ser um ponto de interrogação. É muito comum, vem comigo no quadro, a gente encontrar isso aqui, ó. Quero saber
se... Digamos que você esteja falando com alguém, tá? Quero saber se você poderia me emprestar seu livro. Se eu boto isso aqui, eu cometi um erro. Por isso que é importante eu saber as construções sintáticas. Aqui eu não posso fazer. Quero saber se você poderia me emprestar seu livro. Não faz sentido. Repara que eu mudo a entonação quando eu me deparo com isso. Para eu usar isso, eu teria que dizer eu teria que esquecer tudo isso aqui, ó. Teria que falar, você poderia me emprestar seu livro? Aí ela seria uma pergunta direta, uma frase interrogativa direta. Aqui eu tenho que dizer, quero saber se você poderia me emprestar. Tá certinho, né? Emprestar seu livro. Aí aqui eu tenho que marcar com isso aqui, ó. Nesse caso, está ok. A interrogação somente se mas para que eu preciso saber disso? Eu nem vou usar. No meu texto, pergunta. Porque você pode se deparar com uma questão que traga isso. Você pode se deparar com uma tirinha. Você pode se deparar com um determinado texto de crônica, de romance, de conto, enfim. E a questão pedir o tipo de frase. Pedir a intenção ali. Então, ainda que aqui eu tenha finalizado com um ponto, há uma necessidade de resposta. Então, nesse caso, eu tenho uma frase interrogativa. A frase interrogativa é aquela que, vamos lá, se é frase, tem sentido completo. Tem sentido completo aqui e aqui? Quero saber se você poderia me emprestar o seu livro. Sentido completo. Você poderia me emprestar o seu livro? Sentido completo. Então, é frase? É. Em ambas as ocorrências, eu tenho o sentido completo. Beleza? Aí, quando eu determino se ela é interrogativa ou outro tipo, eu determino a intenção por trás dela. Qual é a minha intenção com essa frase? É gerar uma resposta do meu receptor. Se é gerar uma resposta, então eu tenho uma pergunta. No caso de pergunta, eu tenho, então, frase interrogativa. Ok? Aqui é indireta. Já aqui, também é frase, sentido completo. Como a intenção é de perguntar, interrogativa. E como eu usei o ponto de interrogação, direta. É isso que a gente precisa entender. As intenções determinam a classificação, beleza? Bom, então aqui a gente tem frase interrogativa, beleza? Frase exclamativa, olha que legal, né? Na frase interrogativa, você é levado a pensar na interrogação, na pontuação da interrogação. Ou seja, sempre que tiver a interrogação, é frase interrogativa? É. Mas toda frase interrogativa é finalizada com um ponto de interrogação? Não. Porque na frase interrogativa indireta eu fecho com um ponto final. E saber isso é muito importante, tá? Frase exclamativa, ela é fechada com o quê? Com exclamação. Na frase exclamativa, a gente consegue
denunciar na frase, e aí se é frase tem sentido completo. A gente consegue denunciar na frase um estado emotivo em relação àquilo que a gente vai falar. Então eu sou emissor e quando eu vou falar algo, no caso de frase exclamativa, eu coloco toda uma emoção em cima do que eu estou relatando. E aí é muito comum, o que também não é regra, é muito comum, que nesse tipo de frase, quando chega na palavra carregada das cargas emocionais, a gente dê uma pausa e fale essa palavra como se a gente estivesse fazendo a divisão em sílabas. E aí reparem aqui nesses exemplos, ó, que dia maravilhoso! A gente coloca uma carga emotiva em cima disso que, para enfatizar para o outro que aquele dia está sendo tão maravilhoso, tão perfeito para mim, no caso o emissor, que a gente vai dando uma pausa, quase que dramática aqui, né? Uma pausa hiperbólica também. Ela traz essa coisa de mostrar para o outro uma ênfase ali. Então, ó, maravilhoso, tá? Que bom que você chegou. Olha a ênfase no bom. Ah, mas o bom não tem... O bom é uma sílaba só. Então, ó, que bom! Você enfatiza a palavra. Nossa! Que horror! Ah, Felipe, eu não poderia falar, nossa, que horror? Poderia. Mas estou querendo te mostrar que se você leva para o lado da teatralização, por exemplo, você vai conseguir enxergar melhor isso. E aí, nela, você expressa, você exprime os sentimentos, os estados emocionais do emissor. Ou, no caso seu, né? Porque você é o emissor. Ou você consegue analisar o do emissor. E ela é finalizada com um ponto de exclamação. Sempre, sempre, aqui sempre. As interrogativas, todas que têm o ponto de interrogação, são interrogativas. Mas nem toda interrogativa finaliza-se com interrogação. Também com ponto final. A exclamativa, sempre com exclamação. Ok? Belezinha? Até aí? Bom, então não confundam uma coisa com a outra. Eu quero extrair alguma coisa do receptor aqui? Nadinha. Na interrogativa você quer extrair do receptor resposta ou reflexão, fazer com que ele fique refletindo, se for o caso aí, de uma pergunta em um texto escrito que você não obtém ali uma resposta, por exemplo, digamos que você escreva um editorial, tá? Você não está pedindo uma resposta em si, mas sim gerando uma reflexão nele, belezinha? Bom, frases declarativas. As declarativas, assim como as interrogativas, também têm dois tipos, tá? A exclamativa não. Exclamativa é só exclamativa e acabou. Interrogativa, direta e indireta. Declarativa, afirmativa e negativa. Na frase declarativa, a intenção que eu tenho é meramente de informar. Ou seja, eu constato a informação. Eu levo essa informação para o outro e ponto. Acabou. Eu não transmito as minhas emoções. Eu não transmito as minhas sensações. Vou dar um exemplo crucial para vocês. Vocês usam nas redações de vocês do Enem frases declarativas. Essas frases, elas são finalizadas com ponto final. Aí é que vem. Ah, então eu posso decorar que toda frase fechada com ponto final é uma frase declarativa? Não. Por quê? Porque a interrogativa também vai ter a pontuação do ponto final. Ah, eu posso decorar que toda vez que eu viro uma exclamação é frase exclamativa? Também não. Porque
que a gente vai ver daqui a pouquinho que em outro eu também posso ter. O que eu quero dizer é, toda exclamativa termina com um ponto de exclamação, mas nem toda exclamação caracteriza uma frase exclamativa, beleza? Toda interrogação caracteriza uma frase interrogativa. Todo ponto final caracteriza uma frase declarativa? Não. Ponto final pode caracterizar uma frase declarativa, como ele pode caracterizar uma frase interrogativa indireta, ok? Na declarativa afirmativa, como o nome já diz, você usa uma afirmação, ou seja, não há palavras de cunho negativo. Exemplo, não, jamais, nunca, nenhum, tá? Que são palavras que mudam o rumo de uma determinada afirmação. Ou seja, na afirmativa, eu não tenho essas palavras. Por exemplo, hoje é segunda-feira. É uma frase declarativa. Eu estou constatando uma informação para vocês. Acabou. Se eu quisesse usá-la como negativa, eu pegaria essa informação e acrescentaria uma palavra negativa. Hoje não é segunda-feira. Hoje não é terça-feira, ok? Então reparem aqui nos exemplos, ó. Gosto de ler antes de dormir. Ele constatou uma informação sobre ele, acabou. Não tem nenhuma palavra negativa, então ela é uma frase porque tem sentido completo. Como ele não gera necessidade de pergunta, como ele não expõe nenhum sentimento sobre aquilo, ele só constata um fato e esse fato não tem palavras negativas, ela é uma frase declarativa afirmativa. Meu irmão foi à natação. Acabou. O irmão foi. É uma informação que ele está te dando. Não tem informação, não tem nenhuma palavra negativa. Então, ela é uma frase declarativa. E, como não tem palavra negativa, declarativa afirmativa. Agora, repara aqui, ó, meu irmão nunca foi à natação. Ele pegou a informação, meu irmão foi à natação, e acrescentou a ela a palavra nunca, que serve para negar a informação que ele deu. E aí, ele usou uma frase que continua declarando, constatando algo. Mas ao constatar, ele constata de modo negativo. Então, frase declarativa negativa. A palestra jamais começará na hora marcada. Repara, a frase declarativa está aqui, ó. A palestra começará na hora marcada. A constatação que está ali. E a palavra negativa é o jamais. Esse jamais altera o sentido. Ele vai na via contrária do sentido afirmativo. Então, frase declarativa negativa. Beleza? Ou seja, interrogativa tem dois tipos. É sempre bom a gente fazer esse, tá? Interrogativa direta é finalizada com a interrogação. Interrogativa indireta é finalizada com ponto final. Exclamativa sempre vai ser finalizada com exclamação. Só tem um tipo, exclamativa e pronto. Declarativa, sempre finalizada com ponto final. Se houver palavras negativas, ela é frase declarativa negativa, porque também tem dois tipos. E se não houver palavras negativas, frase declarativa afirmativa. Beleza? Bom, próximo. Frases imperativas. As imperativas também têm dois tipos. As frases imperativas afirmativas e as frases imperativas negativas. Ou seja, essa ideia de afirmativa e negativa aqui é exatamente a mesma das declarativas. Ou seja, é só a gente voltar nesse caso anterior. O que isso significa dizer? Negativa possui palavra de negação. Ok? Nenhum, jamais, nunca, não. Tá? Afirmativa não vai ter nenhuma palavra de nenhuma palavra com essa intenção de anulação, ok? E aí, o que faz dessa frase uma frase imperativa? Olha o que o nome diz, frase imperativa. O principal ali
é você enxergar que existem verbos no imperativo. O verbo no imperativo é um verbo que caracteriza o quê? Ordem, conselho, instrução. Nós já falamos sobre isso antes do recesso. Nós falamos sobre os textos injuntivos que usam frases imperativas, ok? Nós falamos dos textos prescritivos que também usam frases imperativas. Então, a frase imperativa, ela vai apresentar um determinado comportamento que eu quero, eu, emissor, quero que o meu receptor assuma. Em alguns casos também, a pessoa fala com ela mesma, né? Ela se olha no espelho e ela vai dando ordens para ir guiando o que ela deve fazer, ok? Nesse caso aqui, o verbo é o elemento mais comum. Por quê? Porque a pontuação vai depender muito da entonação, vai depender muito do contexto. Pode ser uma exclamação, pode ser um ponto final, tá? Então, não tem uma fixa apenas, depende, como eu falei, da entonação, tá bem? Reparem nesse aqui, ó. Não vou nem ler. Essa exclamação, diante dessa informação que está aqui, ela ajuda você a entender que a pessoa já está, tipo, no limite, exaltada, como se ela já estivesse gritando. Então, ó, para com esse barulho imediatamente! Parece professor já no limite, deu aula o dia inteiro, entra naquela turma de 6º ano, as crianças tacando zaralho na sala, né, quebrando tudo, gritando, se estapeando, o professor já está cansado. Para com esse barulho imediatamente! Ele dá um grito, aumenta o tom de voz, e aí isso é marcado graficamente com a exclamação, tá? Agora repara aqui, é uma súplica, é um pedido. Por quê? Porque foi finalizado com um ponto final. Ajude-me aqui, por favor. Ó, ajude-me, você quer mudar o comportamento do outro, tá? Fale com minha mulher, ela pode ajudá-la. Ó, ele orienta. Fale com a minha mulher, ela pode ajudar. Ele aconselha, porque ó, eu não sei fazer, mas fale com a minha mulher. Ele quer que você mude aquele comportamento. Isso é uma frase imperativa, tá bem? E reparem, nesses 3 exemplos aqui, não tem sexto ano é tenso. Gente, eu pego o 6º ano, é bem tenso. Mas ao mesmo tempo eles estão bem carinhosos também, tá? É que eles têm muita energia. Então reparem, não tem nenhuma palavra negativa. Se não tem nenhuma palavra negativa e a frase tem verbo no imperativo e ela me direciona para uma ordem, para um conselho, para um pedido, para uma instrução, ela é frase imperativa afirmativa. Já as imperativas negativas vão direcionar para esse mesmo caminho. Porém, há o acréscimo de palavras negativas. Ó, finalizou com um ponto aqui, ó. Não seja paranoico. Ninguém estava falando de você. A pessoa está ali numa conversa saudável, mas dando um toque na outra. Ó, não seja paranoico, ninguém estava falando de você. Aqui já tem uma exclamação. Ou seja, além de tudo, ele coloca um sentimento ali. Não me empurra. Não empurre seu irmão. Então a pessoa está... Não empurre seu irmão! Tipo, aquela coisa do choque, do medo e tal. Então tem um sentimento ali também e o tom está um pouco mais exaltado, tá? Não faça confusão. Então reparem que eu tenho o verbo seja, eu tenho o verbo empurre e eu tenho o verbo faça. E nessas construções eu tenho o uso do não, que é uma palavra negativa. Então, por exemplo, ó, nunca empurre seu irmão, jamais empurre seu irmão, jamais faça confusão. Seriam outras possibilidades de utilização das palavras negativas dentro das construções, ok? Bem, e aí a gente tem as frases optativas. Tomem cuidado
para não confundir frases optativas com frases imperativas. Muita gente confunde. Por quê? Porque em algumas construções pode haver o uso do verbo no imperativo, tá? Só que você precisa entender o seguinte, na frase optativa, você exprime um desejo. Você, emissor, está exprimindo algo que você gostaria, na verdade, gosta não, que você gostaria que acontecesse na vida do outro, tá? Então você exprime uma vontade, um desejo, beleza? Esse tipo de frase aqui é finalizado com a exclamação. E o fato de ela ser finalizada com a exclamação não a torna uma frase exclamativa. Então vamos lá. Toda frase exclamativa é finalizada com uma exclamação. Mas nem toda frase finalizada com exclamação é uma frase exclamativa. Por quê? Porque frases imperativas também podem ser finalizadas com exclamação, frases optativas e também as frases imprecativas que a gente ainda vai falar. São finalizadas com exclamação. Belezinha? Bem, na frase, pensa nisso, eu estou desejando, tá? Optativa, eu desejo algo de bom. Então aqui, ó, Deus te acompanhe, vá com Deus. Olha o verbo no imperativo, ó. Vá com Deus. Quando eu digo vá com Deus, eu não estou querendo mudar o seu comportamento, por isso que não é frase imperativa. Quando eu digo vá com Deus, eu estou desejando que Deus possa acompanhar você. Deus te acompanhe. Bons ventos te levem. Tá? Tomara que tudo dê certo. Deus te abençoe, meu filho. Quando uma mãe fala isso, a mãe está usando uma frase optativa. Ela está desejando. Então, toma cuidado. O fato de haver um verbo no imperativo não caracteriza uma frase imperativa. Por quê? Para caracterizar uma frase imperativa, eu preciso estar me direcionando ao receptor e esse verbo precisa mudar o comportamento, não necessariamente mudar, mas precisa ser um verbo direcionado ao comportamento do interlocutor. Então, ó, vá com Deus não é uma expressão que indica mudança no comportamento do interlocutor. Ok? Tudo bem isso? Tá? Frases imprecativas. Elas são também como as optativas. A diferença é que, na optativa, eu desejo sempre algo bom. Na imprecativa, eu desejo sempre algo ruim, mal, tá? E, na maioria das vezes também, como eu já havia falado, eu tenho a finalização com o ponto de exclamação. Não sendo a exclamação, o que vai ser usado aí? Ponto final, mas é muito comum a exclamação, tá? Alguém mandou aqui uma pergunta, o Lauro pro Enem. Em Deus te acompanhe, seria errado terminar a frase com um ponto final? Então, seria. Por quê? Porque você não estaria expressando a sua vontade. E a frase optativa, ela é impregnada de vontade, de desejo. Tá? Desejo não é aquela coisa, desejo de grávida, eu quero comer alguma coisa, mas é aquilo que você tem de melhor a oferecer para alguém que você gosta ou que, por quem você tem um sentimento legal, entendeu? Então, seria sim inadequado você finalizar com um ponto. Porque aí, se você finaliza, por exemplo, com um ponto, olha como a gente poderia pensar em contextos diversos. Poderia ser uma pessoa talvez falsa, não desejando que verdadeiramente Deus acompanhasse. Seria só tipo assim, por mera educação, Deus te acompanhe. Entendeu? Sabe aquela pessoa que faz as coisas com má vontade, ela tá ali,
Não tá mais aguentando, não. Vai. Deixa acompanhar, vai. Entendeu? Então, se você põe um ponto final, você mudaria essa análise semântica aí e o contexto mudaria, ok? Bem, reparem aqui agora as frases, né? Como são pesadas. E são frases que a gente encontra no dia a dia, tá? Vá para o inferno, que o diabo te carregue, tá? Ou seja, você está desejando algo para alguém. Só que você está desejando algo ruim, tá? Que você se dane, que dê tudo errado, que você se lasque para lá. Ou seja, você faz um desejo, você exprime um desejo, você tem uma vontade. E ao exprimir isso, você faz isso pelo lado ruim, desejando coisas ruins. Então, lá naquele trechinho da música, quando eu falo da pergunta, da reflexão, eu estava justamente me referindo às possibilidades de intenções por trás das frases, ou seja, das múltiplas possibilidades por trás dessas frases, ok? Dessas classificações de frases, tá? Então, só pra gente começar aqui, a gente tem então frases interrogativas, ok? Diretas e indiretas, frases exclamativas, ponto, frases declarativas, afirmativas e negativas, frases imperativas, afirmativas e negativas, frases optativas e frases imprecativas, beleza? Ou seja, no que diz respeito às intenções por trás dos nossos enunciados, há 6 tipos de classificações, belezinha? Vamos ver aqui essa questão. Sobre a estruturação sintática do período, é correto afirmar, antes de a gente ir ali, vem para cá, é composto por 4 formas verbais, logo, 4 orações. O sujeito dos verbos não foi explicitado em nenhuma das orações. Os verbos são intransitivos, por isso, não exigem complemento verbal. E letra D. Os verbos não exigem complemento verbal, já que são transitivos diretos. E aí a oração diz, o período diz o seguinte, ó. Regimes de exceção perpetuam privilégios, disseminam a injustiça, atrasam o desenvolvimento, comprometem as perspectivas de emancipação. Qual é o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Começaram a surgir aí já as opções. Alguém mandou D, algumas pessoas mandaram A. A galerinha está começando a mandar letra A, mas algumas pessoas também mandaram letra D. Estão entre A e D, né? A e D, A e D, A e D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor, para a gente ver quem acertou? Letra A. Vem comigo. Olha só. Olha o que a letra D diz para desfazer o que algumas pessoas mandaram ali, para desfazer a possibilidade de dúvida. Os verbos não exigem complemento verbal. Verbo que não exige complemento verbal é verbo intransitivo. Aí diz, já que são verbos transitivos diretos, não. Verbo transitivo direto sempre exige complemento verbal, que é o objeto direto. Não pode ser a letra D. C. Os verbos são intransitivos, por isso não exigem complemento verbal. Bom, a afirmação em si, ela é verdadeira, tá? Quer dizer, mais ou menos, porque alguns verbos intransitivos até exigem complementação. Mas, nesse caso, eu precisaria vir aqui, achar os verbos. Então vamos segurar por enquanto. O sujeito dos verbos não foi explicitado em nenhuma das orações, foi regimes de exceção. Então a letra B eliminaria. Aí vamos ficar aqui entre a A e a C. Bom, antes de tudo vamos achar os verbos. Regimes de exceção perpetuam.
Quem perpetua, perpetua alguma coisa. É verbo transitivo direto. Já anulou a letra C. Porque a letra C diz que é verbo intransitivo. Quem perpetua, perpetua alguma coisa. Eu sou obrigado a colocar privilégios. Uma oração. Disseminam. Segunda oração. Quem dissemina, dissemina alguma coisa. A injustiça. Também verbo transitivo direto. Atrasam. Terceira oração. Quem atrasa, atrasa alguma coisa. O quê? O desenvolvimento. Comprometem. Quem compromete, compromete. Quarta oração. Quem compromete, compromete alguma coisa. Então, comprometem as perspectivas de emancipação. Então, eu tenho 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho, consequentemente, 4 orações. E reparem, se eu retiro as complementações, eu teria a oração, mas não teria frase em nenhum momento, porque não ia fazer sentido. E aí, o período, ele é composto pelo sentido também. O período, ele se concretiza na plenitude do sentido. E esse sentido, ele pode vir por meio de orações que tenham sentidos incompletos, mas na sua junção se concretizam numa totalidade. Beleza? Então, corre comigo aqui no quadro. Se tiver ficado alguma dúvida que porventura venha a surgir, corra lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf. Manda sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudar você. @FelipeMoraesProf, tá? Por quê? Agora, essa parte da língua é uma parte que uma coisinha que você não tenha prestado a devida atenção, que você tenha deixado um pouquinho de lado, já vai virar uma bola de neve para as próximas aulas, porque um vai puxando o outro, tá? Então, a parte da sintaxe, ela não é que ela seja mais difícil. Ela é, na verdade, a que estabelece a relação entre tudo. Então, você precisa dos mínimos detalhes, ok? Beijo imenso, uma excelente semana para todos e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.